precisamos de pelo menos 3 principais atributos que a Bíblia nos informa: ler, estudar, meditar na palavra de Deus. No livro do Apocalipse, o capítulo 1, tem um versículo que diz: bem-aventurado o que ouve, bem-aventurado o que lê e bem-aventurado o que guarda as palavras da profecia deste livro. Guardar bem, ouvir atentamente, ouvir com cuidado, ouvir com atenção a palavra de Deus. E outro atributo importante também é a oração, orando sempre, orar sempre, estar sempre orando, e também estar sempre jejuando, pondo este corpo num sacrifício do jejum, abster da comida. Isso é bom também para o corpo. O organismo fica bem quando nós separamos pelo menos 1 ou 2 ou 3 vezes na semana para ficar sem alimento. Limpa os organismos, vai se limpando e vai ficando bom, vai fortalecendo. É melhor do que comer demais. Comer demais faz mal. Também muito pouco não é bom, tudo tem o seu limite. Mas para orar, para ler a palavra de Deus, não tem limite. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, nós vamos alcançando conhecimento, conhecendo a palavra de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Jesus, conhecer a Deus, é através da palavra de Deus. Os crentes fiéis, que são salvos por Cristo Jesus, é o único povo que sabe de onde veio, conhece o caminho e já sabe para onde vai. É a esperança gloriosa dos filhos de Deus. Mas por quê? Porque estão atentos à palavra de Deus. Porque estão prontos para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela exorta, ela corrige, ela alegra, ela deixa satisfeito, ela às vezes entristece, porque quando nós erramos, ela vem e nos corrige. E ser corrigido não é nada gostoso, não é nada bom no momento, mas depois, graças a Deus, damos graças a Deus, porque fomos corrigidos pela palavra de Deus. Quando erramos, aí a palavra de Deus, o Espírito Santo vem: não faça assim, não faça desse jeito, não ande por aí, não fale assim, não pense assim, e o crente vai endireitando. Eu já disse em outra mensagem que os crentes, a pessoa quando aceita Cristo Jesus como Salvador, a partir daquele momento que entregou sua vida com sinceridade e verdade, o Senhor já coloca aquela pessoa no lugar de santo, a santidade posicional. Daí vem o segundo ponto, a santidade progressiva. É o que está acontecendo com os crentes que estão vivendo no dia a dia. Por isso que a Bíblia diz: aquele que é santo, santifica mais ainda. Aquele que é limpo, limpa mais ainda. O que é puro, purifica mais ainda. É o processo, é a santidade progressiva. Estamos progredindo cada dia mais. E com esse crescimento, com esse progresso na nossa santidade, nós vamos chegando mais perto de Deus. Tem um versículo na Bíblia que diz que nós hoje estamos mais perto da salvação do que lá quando aceitamos a fé. Quantos anos faz que a senhora aceitou a Jesus como Salvador? Quantos anos faz que o senhor? 15, 20, 16? Estamos 16 anos mais perto de Jesus. Imagina, estamos bem pertinho dele. É bom estar pertinho de Deus, é bom estar pertinho de Jesus. E isso é progressivo, porque vai acontecer o momento da vinda de Jesus. Quando Jesus vier, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E aí, esse corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade.
Este corpo que é mortal se revestirá da imortalidade. Teremos um corpo glorioso igual ao de Jesus. Aí chama-se a santidade perfeita. Nós passamos pela santidade posicional, estamos passando pela santidade progressiva e alcançaremos lá no reino de Deus, na casa de Deus, na presença de Deus, a salvação eterna, a santidade perfeita. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós nos fortalecer, prosseguir, prosperar nessa causa. E como assim? Revestindo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você sabe que nesse mesmo capítulo 6, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo nos ensina, nós cingir, revestir com a verdade, revestir com a justiça e cingir com a verdade. A justiça e a verdade são roupas essenciais para o que agora é um novo crente. Não pratica mais injustiça, não pratica mais infidelidade, não xinga mais, não briga mais, não anda mais como andava, porque agora ele é da verdade. Anda na verdade, cingido com a verdade, cingido com a justiça. Ele é justo agora, ele não tem mais prazer nas coisas erradas. Quando acontece alguma coisa errada, ele fica triste. Puxa, não devia ter errado, não devia ter falado. Também a Bíblia ensina para nós ter o escudo da fé. Esse escudo da fé com o qual nós apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Aqui e ali é jogada uma seta no crente. Você não tem nem ideia, minha irmã, você não tem nem ideia, meu irmão, quantas flechadas foram jogadas contra você nesse dia, mas a fé vai rebatendo. Glória a Deus, o crente é vencedor. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. O escudo da fé, o capacete da salvação. O capacete da salvação protege a cabeça, os olhos, os ouvidos, e o crente é bem protegido. Agora não tem mais como olhar para o mundo, para as paixões mundanas, para as coisas mundanas. O salmista diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Os olhos agora estão santificados. O capacete da salvação vem cobrindo. Os nossos ouvidos agora não tem mais prazer de ouvir o que o mundo tem para dizer, porque agora estamos santificados. Oh, que maravilha! E os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Crente bem calçado. O crente espiritual só anda calçado com o calçado da fé. Oh, que maravilha, meus irmãos! E os crentes vai vivendo. Nós temos nesse fortalecimento em Neemias, capítulo 8, confere com aquele versículo que nós falamos da leitura oficial. 8 de Neemias, o capítulo 10, que disse assim, olha: disse-lhe mais: ide comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Por isso que o crente fala aleluia, glória a Deus. Por isso que muitas vezes as coisas não estão andando bem, de repente o crente está cantando. Aí alguém pode perguntar: por que Dona Maria está passando por problema e está cantando? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque aquele homem está trabalhando na obra, dirigindo, indo, ouvindo, e as coisas estão dando tudo errado, tomando prejuízo, mas você para, ele está cantando. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Está bem alimentado. Tem um hino que diz: você está vendo aquele crente, meu irmão? É servente de pedreiro, mas só que ele canta o dia inteiro. Olha que coisa linda. Você está vendo, meu irmão, aquele crente, ele é servente de pedreiro, mas canta o dia inteiro, porque está alegre,
A alma do crente fiel em Cristo Jesus é bem alimentada. Então não tem lugar para tristeza. É verdade que tem hora que a tristeza chega e quer invadir a mente do crente. Pensamentos, alguma mensagem que a gente ouve, não tem como fugir. Correto? Martim Lutero, um dos heróis do movimento da igreja, da revolução da igreja, da reforma da igreja, ele usou uma frase dizendo: é impossível que a gente evita dos pássaros voar por cima da nossa cabeça, mas deixar fazer ninho de jeito nenhum, não é mesmo? A gente anda até com cuidado debaixo das árvores, porque é perigoso ele soltar uma gotinha lá e cair na cabeça do crente, e não fica bom, ninguém gosta disso. Então vai andando com cuidado, o crente anda com cuidado. Às vezes vem um mau pensamento, vem uma coisa ruim, já clama logo pelo sangue de Jesus, porque só o sangue de Jesus pode guardar o crente. Mas para isso, olha o que acontece: e de comer as gorduras e beber as doçuras, representa aqui o alimento espiritual da palavra de Deus. E não somente a gente ajunta para a gente, mas também diz mais: enviai porções aos que não têm nada preparado para si. A pessoa no pecado pode ser muito rico. O mesmo hino que diz aquele crente, você está vendo aquele homem, ele é um rico fazendeiro, ele é bancário, só que anda triste o dia inteiro, não tem prazer, porque não tem Deus, não tem esse alimento da palavra de Deus para nós, igual nós estamos tendo nesta noite. Não tem, mas você e eu, nós temos esta oportunidade de alimentar da palavra de Deus, orar ao Senhor, e assim o crente é vencedor, porque ele, além disso, ele envia. Por que enviar? Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe por que nós somos alegres? Porque o Senhor está alegre. Nós temos um Deus alegre. Quando a pessoa peca, anda no pecado, ele entristece o Espírito Santo. Isso não é bom negócio, não, entristecer o Espírito Santo. É um conselho bíblico: não entristeçais o Espírito Santo. Isso quer dizer, não peque não, evita o pecado. Tem um hino que diz: não manches teus lábios com impura voz, defende a tua alma dos vícios atrozes. Um dos escritores dos hinos da harpa cristã, Bruno Skolimowski, é o nome dele, é um dos heróis da Assembleia de Deus do Brasil. Ele escreveu o hino dizendo assim: sede fortes, irmãos, na lida, é Cristo quem vos conduz, garantindo eterna vida aos que trilharem na luz. Sim, andai na luz de Cristo, libertos da eterna dor, buscai-vos que os tendes visto a glória do Redentor. Sede santo, velai orando, amai com santo fervor, porque muitos ficarão chorando na vinda do Salvador. Os fiéis adormecidos a voz do anjo ouvirão, transformados os gemidos a Cristo encontrarão, e vereis naquele dia sua glória em esplendor, fruireis paz e alegria nos braços do Salvador. Oh, que maravilha, irmão! Olha como é bom o crente viver sempre alegre, em comunhão com Deus, comunhão com a palavra de Deus, em comunhão com o Espírito Santo, sempre dando glórias a Deus. E esse crente que vai vivendo assim, quando o mundo diz não, ele diz sim. E se o mundo disser sim, ele diz não. Os passos da igreja, os passos do crente é o contrário do mundo.
O mundo está descendo, a igreja está subindo. O mundo está andando para trás, a igreja segue caminhando, olhando para Jesus, o autor, o consumador da nossa fé. Aleluia, glória a Deus. No livro dos Salmos, capítulo 21 e o verso 13, Salmos 21 e o verso 13 diz: exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos os louvores ao teu poder. Então cantaremos louvores, louvaremos e louvarmos o teu poder. Olha que coisa boa. O Senhor é forte, e Ele na sua força, o braço forte do Senhor. Porque o povo do Egito saiu de Israel com tanta segurança, com tanta escravidão, com tantos males? Foi o braço forte do Senhor que tirou. Sabe por que você saiu do mundo e veio para Jesus? Foi o braço forte de Deus. Ouviu a palavra de Deus, não sei como você andava lá, mas estava carregada, mas veio para Jesus, o sangue de Jesus limpou, lavou, libertou, fez de você uma nova criatura, e agora anda com Jesus. Aleluia! E agora anda com Jesus. E a Bíblia diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, vem o sangue de Jesus e purifica de todo pecado. Glória a Deus, estamos em Cristo Jesus, estamos guardados, e agora nós servimos a um Deus forte, então nós também somos fortes. E fortalecidos assim pela palavra de Deus, nós cantamos louvores ao Senhor. É por isso que você canta, é por isso que eu canto, é por isso que nós cantamos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ainda no livro dos Salmos, o verso 28, o capítulo 28 e o verso 8 diz: o Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Deus tem um povo, e esse povo somos nós. Você está vendo esse pouquinho de gente aqui? É povo de Deus, é o povo de Deus. E a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor é a força do seu povo. Sabe por que você pode? Porque Deus é a tua força. Sabe por que nós somos vencedores? Porque a palavra de Deus é a nossa força. Nós não somos do mundo, nós somos comprados do mundo com força. Imagina o esforço que aconteceu no Calvário. Jesus caminhando no caminho do Gólgota, levando aquela cruz tão pesada, e lá, olha, sendo jogados os pecados, toda aquela trajetória até chegar no alto do Gólgota, até ser pregado, até ser morto no Calvário, os pecados foram jogados. Isso dependeu de muita força de Jesus. Como ser humano, Ele foi muito forte para salvar-nos. Por isso a Bíblia está dizendo: Ele é a força salvadora do seu povo e também é a força salvadora do seu ungido. Toda a igreja do Senhor é o povo de Deus, e tem na frente da igreja o ungido de Deus. Nós podemos colocar aqui o nosso pastor na qualidade de ungido de Deus. Todos nós já tivemos a oportunidade de colocar as mãos, estender as mãos sobre nós, e a porta se abrir, a enfermidade saiu, o problema foi resolvido, a questão foi resolvida, porque o Senhor é a força salvadora do seu ungido, e quando Ele estende as mãos, a bênção acontece. Aleluia! Ainda no Salmos 29, o verso 10 e 11, diz assim, o Salmo 29, o verso 10: o Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente, o Senhor dará força ao seu povo,
o Senhor abençoará o seu povo com paz. Ó, que Senhor maravilhoso! Tem um relato bíblico que diz que os céus é o seu assento e a terra é o escabelo dos seus pés. Dá para calcular o tamanho de Deus? E aqui está dizendo que o Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. Você imagina o rei nosso Deus, o rei Jesus? Você tem uma ideia como é o trono de Deus? Deus assentado no seu trono, Jesus à direita de Deus. E a Bíblia conta, nós entendemos pelos relatos bíblicos, que Jesus está à direita de Deus, olhando para você e para mim, olhando para Deus, cuidando, a toda hora Ele está cuidando da igreja. Por isso que a Bíblia diz: os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, os crentes santos. Jesus está olhando agora para essa igreja, Jesus está olhando agora para você, para mim, está olhando para o nosso problema, Jesus está olhando para as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele está contando tudo. Um dia, no capítulo 17 do Evangelho de João, Ele orava pelos discípulos e orava por nós, e Ele dizia: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Olha, Pai, como eu e o Senhor somos um, eu quero que eles também sejam um em nós. Então, o crente agora anda em unidade com Deus, porque Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele é o médico dos médicos, Ele é mestre dos mestres, Ele é Senhor dos senhores, e Ele é o Rei dos reis, está assentado como Rei. Quem pode com este Rei? Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, maravilha, glória a Deus. Colossenses capítulo 1, o verso 9, 10, 11, 12. Colossenses 1, o verso 9 diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria, inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças a Deus por nós, porque nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. O apóstolo São Paulo estava dizendo aqui para nós qual é a razão dele estar orando, e isso quem ensinou foi Jesus. Jesus vivia em oração. Tem até um hino que diz: Jesus teve completa vitória. O Jesus homem, quando ele andava na face da terra, Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Nós também chegaremos à glória se vivemos em oração. A oração tem um hino que nós cantávamos antigamente, que diz que a oração é a chave que abre as janelas celestiais. Por isso que quando você ora, não desiste, vai orando, não veio a bênção, vai continuar, essa tribulação, continua orando, não desista, meu irmão, não desista, minha irmã, não desista não, a vitória é nossa, mas a oração é essencial. Não pode parar de orar, não pode deixar de orar. Orar e ler a Bíblia é essencial para uma vida vitoriosa. E aqui o apóstolo Paulo diz: não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Eu acho importante que às vezes tem pessoas que nem sabem ler,
mas tenho a palavra de Deus. Eu lembro quando a gente tinha 9, 10 anos de idade, lá pelo 1964, 65, nós morávamos numa cidade, nós tínhamos uma oficina de consertar bicicletas, e o sacerdote romano da outra cidade veio com as minhas primas católicas. Elas vieram fazer uma missão naquela cidade, e o padre, depois do almoço, ele disse para ela: minhas filhas, eu estou com a vontade de tomar um café. Aí a minha prima falou: tem minha tia, que é minha mãe, que mora aqui, ela faz um café muito bom, então vamos lá. Aí ela falou assim: só que tem um problema, seu padre, tem um problema sério. A minha tia é crente da Assembleia de Deus. Aí agora que eu quero ir, agora que eu quero ir. Então veio, daí a pouco a gente viu, chegou aquele bocado de gente, e entraram. Minha mãe fez um café dos bons, um tal do bolinho da chuva que estava quentinho, e o padre comeu até encher o bucho, todos eles comeram. Aí eu fiquei observando. De repente aquele sacerdote romano mexeu com a minha mãe a respeito de Bíblia e de Jesus, mas tomou uma lavada, gente, que ele saiu agradecido. Minha mãe não sabia ler nem escrever, mas conhecia bem o Deus que ela serve, conhece bem a palavra de Deus. Então, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: eu estou orando para que sejam cheios do conhecimento. Para que isso? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. É por isso que a nossa vida aqui é uma santidade progressiva. Nós estamos progredindo, crescendo, avançando no conhecimento de Deus, porque nós hoje temos que andar diante de Deus melhor do que ontem. Nós estamos vencendo o ano 2025, não é isso? Se nós vivermos o ano 2026, precisa ser melhor do que esse, sempre melhorando, como digno diante de Deus, porque a Bíblia diz que tudo está nu e patente aos olhos de Deus, não tem nada escondido, viu? Nada escondido, tudo está, Ele está vendo tudo, e olhando para mim e para você, Ele está achando graça ou triste, alegria ou tristeza, Ele está gostando ou está desgostando, como está? É por isso que o crente deve orar sempre, sem desvanecer, para que possais agradar a Deus, corroborado em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Aí nós vamos dando graças a Deus que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Nós estamos aqui, sabe, batalhando e já somos eleitos. Nós não somos candidatos, estamos lutando, não, você já é eleita, nós somos eleitos. Quem nos elegeu foi Deus, para viver a vida eterna com Cristo Jesus, para a salvação eterna, diante dele, lá na verdadeira luz de Deus, juntinho dele é onde a igreja vai. No livro do profeta Isaías, capítulo 40, continuando falando de fortalecimento, diz: mas, Isaías 40, o verso 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O negócio é continuar esperando em Deus. Nós não esperamos no governo, nós não esperamos no patrão, não, a nossa esperança é Deus. Nós esperamos em Jesus. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quem renova as forças do crente é Deus, mas o crente tem que ser crente, o crente tem que andar na luz, tem que ser a verdade, andar na verdade, não recuar. Tem um versículo aí em Hebreus que diz: nós não somos daquele que recuamos, nós somos daquele que avançamos. Crente que avança,
que continua orando, servindo ao Senhor, sabe o que vai acontecer? Renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Se é meio novo, forte, ele pode correr. Mas se já estiver para lá dos 70, como eu, assim, não dá para correr mais, vai caminhando, mas não para não, continua caminhando, porque o Senhor é bom.